Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos às manchetes do Bichos Tagarelas desta quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Médicos do INSS entram em greve. Municípios investem mais que estados e governo federal. Reservas cambiais voltam a crescer sob Lula com fluxo cambial e de juros. Dívida pública federal cresce 9,6% em 2023. FMI eleva para 1,7% a previsão de crescimento do Brasil. Mercado conta com novo corte de 0,5 ponto da Selic. Previdência dos militares tem rombo de 49 bilhões de reais em 2023, uma alta de 3,6%. Os destaques internacionais e o nosso craque, o correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E agora que o governo está diminuindo as filas do INSS, quem entra em greve, uma greve de 24 horas, Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a ANMP. E o que eu queria dizer, eles realizam uma greve na categoria, pede um reajuste salarial de 23%, a contratação de 1.500 novos peritos e a elaboração de um plano de carreira. Olha, para dizer para vocês uma coisa, eu acompanho a greve dos peritos há 40 anos. Então, os peritos trabalhavam 40 horas e daí foi reduzidos a carga horária deles para 36. Depois, a carga horária foi reduzida para 20. Depois, eles reivindicavam 16. Eu te digo uma coisa, eu terceirizava toda essa perícia e acabava com esse nhanhanhã que ocorre todo ano. 23%, inconcebível. Contratação, eu acho tudo bem, mas vamos contratar de uma forma até, num primeiro momento, provisória. Vamos contratar por 2 anos, renovando por mais 2 anos, mas o que não pode é toda hora reivindicar. Pergunte se algum médico do INSS com uma carga horária de 20 horas, que queria reduzir para 16, se algum médico mostra o seu contra-cheque, porque eu tô assim chocado com os salários, com as reivindicações. Você vai verificar que o salário de um médico do INSS não é pequeno, não é ruim, e o médico não pode deixar aí milhares. Você imagina um número de pessoas que hoje passaria por uma perícia e não vai passar. Essa pessoa muitas vezes está há mais de 1 ano esperando a perícia e vão marcar a nova perícia para daqui a mais 1 ano. Então não tem cabimento greve de médicos peritos da Previdência Social. Quem perde é apenas o segurado, e o segurado tem pressa, porque ele fica sem salário, ele pode ficar sem salário, pode estar numa situação esperando um auxílio-doença. É cruel isso, muito cruel. Olhem essa. Após elevarem o volume de investimentos públicos em 2023, os municípios se aproximam da disputa eleitoral deste ano, registrando aportes maiores do que os observados entre estados e o governo federal. Segundo dados do Tesouro Nacional atualizados neste mês, os municípios
investir o equivalente a 1% do PIB, o Produto Interno Bruto, no terceiro trimestre de 2023. Dado mais recente disponível, enquanto isso, estados destinaram 0,8% e a União apenas 0,3%. Caso a tendência se consolide no final do ano, cujos dados ainda não foram divulgados, será a primeira vez desde a pandemia, quando as prefeituras receberam repasses expressivos da União, com os municípios na liderança. Então essa é uma bela notícia, mas uma notícia triste é os estados investirem apenas 0,8%. A União, que o orçamento é de trilhões de reais e sobra 0,3%. É muito pouco. Então, nós gastamos mais com as Forças Armadas, nós gastamos mais e tem que gastar com a saúde, educação e segurança pública. Obviamente, nós temos que gastar, mas 0,3% da União é um índice ridículo de investimentos. E as reservas internacionais do Brasil subiram no primeiro ano do governo Lula e fecharam 2023 com 355 bilhões de dólares, o que representa um avanço de 9,34% ante um ano antes e um nível mais alto desde março de 2022. O movimento é observado após uma queda de 13% ao longo da gestão do antecessor, Jair Bolsonaro. A alta foi puxada pelo fluxo cambial positivo, o maior desde 2012, com a entrada líquida de 11 bilhões e 400 milhões de dólares pela receita obtida com juros dos títulos nos quais estão aplicadas as reservas do Brasil, grande parte alocadas nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Houve também influência dos movimentos nas curvas de juros, que impactaram positivamente os preços dos ativos, e de menor atuação do Banco Central no mercado de câmbio, sem a necessidade de vender dólares com compromisso de recompra. A autoridade monetária atravessou 2023 sem leilões extras de dólar pela primeira vez em 24 anos. 24 anos, maravilha, o dólar está ali tranquilo, as reservas internacionais são os ativos do país em moeda estrangeira e funcionam como uma espécie de colchão de segurança contra choques externos como crises cambiais ou fugas de capital em momentos de turbulência no mercado global. Desde 99, o Brasil adota o regime de câmbio flutuante. Nesse momento, o colchão de segurança ajuda a manter a funcionalidade do mercado de câmbio, atenuando oscilações bruscas do real em relação ao dólar, o que dá mais previsibilidade para os agentes econômicos. Então, uma belíssima notícia, e que vontade, né? Se a gente pudesse pegar aqui uns 100 bilhões de dólares, ou seja, 500 bilhões de reais para investimentos no Brasil, isso eu defendo, mas obviamente que seria uma polêmica enorme. Mas imagina se você tem 100 bilhões de dólares de investimentos, desses 355 bilhões, você botaria o país aí, o que geraria de emprego seria uma coisa fantástica. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Podcast Bichos Tagarelas. Uma notícia boa, que foi o aumento das nossas reservas cambiais, mas uma ruim. A dívida pública federal subiu 9,6% em 2023 em relação ao ano anterior e foi de 6 trilhões e 520 bilhões de reais, mas ficou dentro da meta estabelecida
para o ano, informou o Tesouro Nacional, prevendo que no final de 2024 o estoque poderá subir até 7,4 trilhões de reais. Em dezembro, o indicador subiu 3,09% ante novembro. Com o resultado, o estoque ficou dentro do intervalo de 6 trilhões e 400 bilhões de dólares. É muita coisa, é muito dinheiro. O Tesouro teve que emitir, então, 152 bilhões de dólares em títulos públicos na maior captação para meses de janeiro, já registrada pelo governo, disse o subsecretário da Dívida Pública da pasta, Otávio Ladeira. Então, a participação dos papéis pré-fixados, que fechou o ano passado em 26,5%, deverá ficar no intervalo entre 24% e 28%. Já os papéis atrelados à Selic, que é a taxa que vai descer hoje, ficarão entre 40% e 44% para encerrar 2023 em 39,7%, informa o Tesouro Nacional. Eu acredito também na meta, que é a parcela da dívida vencendo em 12 meses, fica no intervalo de 17% a 21% em 2024, depois de ter fechado o ano passado com 20,1%. Mas, resumindo aí para o nosso ouvinte, uma dívida que cresceu, então, 9,6% para 6 trilhões e 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. Quem diria, o FMI afirma que céu de brigadeiro na economia brasileira. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, melhorou a previsão de crescimento da economia do Brasil para 2024 para 1,7% neste ano, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao número anunciado em outubro do ano passado. O órgão também alterou a previsão de crescimento da economia global para cima, em 0,2 ponto percentual, subindo de 2,9% para 3,1%. As informações se encontram na perspectiva econômica global do FMI. Eu queria dizer para vocês, fazer uma aposta com vocês. O Brasil terá um crescimento do PIB de 2% ou perto de 2%. Então, o que eu acredito que vai ocorrer. O FMI, que era o bicho-papão da economia brasileira, eu me lembro, Fernando Henrique, sempre o FMI, a gente devia para o FMI, e hoje a gente não deve nada para o FMI. O FMI que deve para a gente. Então, nós temos hoje uma reserva cambial de 355 bilhões de dólares. Tchau, FMI! Podcast Bichos Tagarelas. E vou falar para vocês, hoje o Copom deve anunciar, então, em meio a incertezas fiscais, a piora da inflação de serviços detectada no final do ano, a despeito da surpresa positiva nos preços dos demais setores. Com esse cenário, os economistas afirmam que o Banco Central deve manter a cautela e seguir o plano já anunciado, um novo corte de 0,5 ponto percentual, o que elevaria a Selic para 11,25% ao ano. Hoje ela está em 11,75%, contando com alguma ajuda do câmbio ao longo de 2024 para, enfim, reencontrar as expectativas do mercado para o IPCA nos próximos anos. Então, uma redução da Selic, já o mercado aumenta a bolsa, o dólar cai, isso sempre, e mais a economia americana crescendo e apresentando
a sua taxa de juros, o seu crescimento, antes da reunião do Copom, todo esse cenário melhora a situação, né, para o Banco Central determinar essa redução e ficaríamos juros de 11,25 por ano. A expectativa é ter juros com apenas um dígito ainda nesse primeiro semestre do ano. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao comentário do nosso craque, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E a vida para os advogados de Trump nesta eleição primária do Partido Republicano, que vai escolher o candidato à presidência da República do partido, não está nada fácil. Porque, assim como aconteceu no Colorado, no Maine e agora em Illinois, Donald Trump teve que se defender de uma ação promovida por 5 eleitores daquele estado para retirar Donald Trump da cédula de votação das primárias. Mas o Conselho Eleitoral do estado de Illinois votou por unanimidade nesta terça-feira para manter o ex-presidente Donald Trump na cédula de votação das primárias que vão acontecer no dia 19 de março, rejeitando uma ação de 5 eleitores que disseram que ele deveria ser desclassificado por causa dos acontecimentos do dia 6 de janeiro, aquela famosa invasão do Capitólio em Washington. O Conselho, que é composto por 4 democratas e 4 republicanos, ouviu o caso sobre a petição desses 5 eleitores que argumentaram que Trump não é elegível para aparecer na cédula do estado. Mas os eleitores disseram que Trump deveria ser barrado da votação primária de Illinois para a eleição de 19 de março, porque, segundo eles, Donald Trump violou a seção 3 da 14ª emenda ao se envolver em insurreição em seu esforço para derrubar a eleição de 2020. Mas, nesse caso, Donald Trump já saiu vitorioso e conseguiu, por unanimidade, manter o nome na cédula de votação. Com relação ao Colorado, ainda depende uma análise da Suprema Corte, que está programada para obter os argumentos orais do caso do Colorado em 8 de fevereiro. A Suprema Corte do Colorado decidiu em 19 de dezembro que Trump não é elegível para aparecer nas cédulas eleitorais estaduais por causa dessa seção 3 da 14ª emenda. Então, cabe agora à Suprema Corte norte-americana decidir sobre a questão do Colorado, que deve valer para todos os outros estados. É isso aí, um forte abraço a todos. O Ministério da Fazenda informou que a Previdência dos Militares fechou o ano de 2023 com déficit de 49 bilhões e 700 milhões de reais. Foi uma alta de 3,6% em relação ao acumulado de 2022, quando o rombo foi de 47 bilhões e 800 milhões de reais. O chamado Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas abarca todas as pensões e proventos dos militares e seus dependentes. Só não envolve a remuneração dos militares da ativa.
Os servidores aposentados das Forças Armadas têm um custo líquido anual, descontada a arrecadação, de 32 bilhões de reais. E as pensões representam um gasto de 37 bilhões de reais. Se você somar esses dois números, 32 e 17, é o que o governo investe em obras de infraestrutura durante o ano. Então, existiu uma reforma da Previdência para o GZE, né, o Regime Geral da Previdência Social, que pagou benefícios que apresentam um déficit muito grande, mas o Zé teve a reforma da Previdência, o servidor público teve a reforma da Previdência, e no governo Jair Bolsonaro, que é um militar, tudo bem, os militares não tiveram uma reforma da Previdência, eles tiveram um aumento, uma reclassificação de cargos, um aumento de salários para os oficiais superiores, que são de major para cima. E quem está pagando essa previdência, o déficit só não foi maior porque o soldadinho, o cabo, está pagando previdência e não pagava. Mas o número é ainda muito ridículo para o regime próprio, então, dos servidores públicos, que banca a aposentadoria dos servidores federais, apresentou um resultado negativo também de 54 bilhões de reais, uma variação de 8,3%. Os dados do governo também mostram que foram gastos no ano passado 100 bilhões com a manutenção do desenvolvimento do ensino, 51% acima do piso estabelecido para educação. Na saúde, os gastos superam o piso de 21%. Então, é um dado positivo. Estão investindo mais em educação e saúde. Mas essa questão da previdência dos militares, os militares sempre falam para mim, Fábio, não existe mais aquela pensão que você deixava para a filha e para a esposa, depois ficava para a filha, ficava ali 30 anos, 50 anos, 60 anos você pagando previdência social. Não existe mais isso, mas é bom lembrar que isso foi extinto há pouco tempo, então uma grande parte dos militares vai receber, das esposas de militares vão receber isso, daqui a 50 anos que nós não teremos mais essa questão, e eles pagam por isso uma quantia ridícula. Você sabia que o militar ele paga muito menos para a Previdência Social que o Zé, que o pedreiro, que você paga muito menos, e você vai ter uma aposentadoria ridícula, e o militar vai se aposentar ali com 50, 51 anos, e o Zé vai se aposentar com mais de 65 anos. Alguma coisa está errada aí. A OMS concedeu certificados de validação a 5 países por seu progresso na eliminação de ácidos graxos trans produzidos industrialmente. Dinamarca, Lituânia, Polônia, Arábia Saudita e Tailândia foram reconhecidos por suas políticas eficazes apoiadas por sistemas de monitoramento. Embora a meta de eliminar totalmente esses ácidos até o final de 2023 não tenha sido atingida, houve avanços notáveis globalmente. No último ano, 7 novos países implementaram políticas de melhores práticas para abordar o problema. Os ácidos graxos trans são gorduras semissólidas a sólidas, que ocorrem em 2 formas, produzidas industrialmente e de ocorrência natural. A ingestão está associada ao aumento de risco de ataques cardíacos e morte por doença cardíaca. Um total de 53 países já têm políticas de melhores práticas em vigor para combater seu teor nos alimentos, melhorando o ambiente alimentar de 3,7 bilhões de pessoas, ou 46% da população mundial, em comparação com 6% há apenas 5 anos. Espera-se que essas políticas salvem aproximadamente 183 mil vidas por ano. O diretor-geral da OMS reforça que, além de não ter benefícios, a substância traz enormes riscos à saúde. Tedros Ghebreyesus expressou satisfação com o fato de tantos países terem introduzido políticas que proíbem ou limitam a gordura trans nos alimentos, mas afirmou que introduzir uma política é uma coisa
e implementá-la é outra. A aceleração dos esforços para alcançar políticas de melhores práticas em apenas 8 países com as maiores necessidades eliminaria 90% da carga global de gordura, o que representa uma oportunidade de ver um mundo livre de mortes atribuíveis ao seu consumo. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Internacional. E vamos aos destaques do mundo. New York Times, Estados Unidos, minimizam decisão de interromper financiamento à agência da ONU que atua em Gaza. Washington Post, relação Egito-Israel em perigo com a intensificação da disputa na fronteira de Gaza. Wall Street Journal, Netanyahu coloca a sobrevivência política à frente de decisões difíceis sobre Gaza. Clarim, governo garante a aprovação geral do pacote de reformas, mas há dúvidas com artigos-chave. O País, governo rejeita a alteração do calendário para encerrar atividades de centrais nucleares na Espanha. Le Monde, Premier, direciona sua política à classe média. The Guardian, próximo governo deve declarar o sistema público de saúde uma emergência nacional, dizem especialistas. Financial Times, investidores chineses compram ouro à medida que mercados imobiliários e de ações caem. O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, prometeu apresentar novas medidas para os agricultores de ajuda emergencial em dinheiro e controle sobre alimentos importados, principalmente aqueles que estão com medo dos brasileiros. Os agricultores se manifestam contra o preço de importações de produtos agrícolas e a favor de melhores salários. É que eles têm subsídios do governo. O que significa subsídios? Muitas vezes o governo banca a safra desses franceses e não está mais bancando, pagando um preço que não pode pagar. E o que acontece? O preço aqui, o nosso agronegócio está bombando e a União Europeia, tanto que ela não quer fazer aquele acordo União Europeia-Mercosul, porque os agricultores franceses não querem. Essa é a realidade. Se você está viajando para a Alemanha, é um problema. Hein? Aproximadamente 25 mil funcionários do setor de segurança de aviação entram em greve amanhã, quinta-feira, reivindicam um aumento salarial de R$ 2,80 por hora para compensar a inflação do país. Olha aí, reivindicação salarial na Alemanha. E a marca de veículos Peugeot começa a usar a tecnologia para responder a perguntas dos motoristas. Lançará hoje uma versão do serviço na França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha. Daí a gente quer saber daqui a pouco, né, ainda esta semana, com o nosso craque Renato Rossi, quando esse chat GPT entrará no Brasil. E a Gol, o Procon de São Paulo, notificou a companhia para prestar informações sobre o pedido, aquele de recuperação judicial dos Estados Unidos, e continuam morrendo muitas crianças e mulheres lá na faixa de Gaza. Crianças mortas, 10.099. Mulheres, 7.000 mulheres. A gente tem que refletir muito sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Uma coisa simples para se fazer, e ninguém quer o simples, mas criem 2 estados, criem 2 países, o Israel e o país palestino, com toda a segurança para os 2 lados. Você não tenha dúvida que ganharia o Prêmio Nobel da Paz quem propor isso. E vamos lá, né? E o que é bom termina. Estamos encerrando mais um Bichos Tagarelas, agradecendo ao Maurício Viana, nosso editor,
e cineasta, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, ao Ricardo Weg, o nosso craque em redes sociais, junto com o nosso gênio Celito Dado Dutti. Hein, Celito? Tem que me explicar bem direitinho, Dado Dutti, né? Como é a pronúncia. Espero estar correto, mas o Celito é uma pessoa maravilhosa, um pai fantástico e também um gênio da publicidade, da Dutti. Um forte abraço para você, nosso ouvinte. Sem você, nós não somos absolutamente nada. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.